Prezados colegas, boa tarde. Queria inicialmente agradecer a todos que compõem a FIC pelo convite para participar deste primeiro congresso de psicologia online, né? E depois dizer que é uma honra para mim poder dividir um pouco da minha experiência como psicólogo, né? Nesses pouco mais de 10 anos. Onde desde 2009 atuo junto à Secretaria de Defesa Social, atuando em situações que envolvem pessoas em situações de crise, crises diversas, muitas vezes tentativa de suicídio, e outras também. Além de atuar na clínica, né, também participo das atividades da Seção Nordeste da Escola Brasileira de Psicanálise. Pois bem, foi-me pedido para falar um pouco sobre saúde mental em tempos de pandemia. Tema este, por demais, oportuno e importante, mas nada fácil, né? Tendo em vista estarmos todos nós, seja crianças, pais, filhos, mulheres, esposas, gestores e nós psicólogos, imersos nessa situação, digamos, contingente, onde cada um, no seu íntimo, tem que se virar com as diversas soluções que se apresentam aos montes, às vezes bastante díspares e contraditórias. Em segundo lugar, como perceberam nessa breve apresentação, tomaria a psicanálise como ponto de partida para pensar a saúde mental nesses tempos de pandemia, sem deixar de apontar situações vivenciadas por todos nós, né? Seja na cidade, seja na clínica. Primeiro vamos falar um pouco sobre esse mal-estar que vivemos, né, nesse momento de pandemia. Eu queria pedir para que a gente pudesse, nesse momento, fazer a seguinte reflexão. Primeiro, recordar um pouco, voltar um pouco no tempo, no início da crise da Covid-19, né? Aqueles primeiros dias, o isolamento, né? O distanciamento das pessoas queridas, do trabalho, para quem pôde fazê-lo, né? Etc. Então esse é um primeiro momento. Depois, a gente poderia pensar a Covid nesse momento agora que a gente está vivendo, no momento atual, nos mesmos espaços que falei, né? Pensemos se algo mudou dentro de nós, né? Ou não. E em terceiro momento, terceiro lugar, pensar nesse mesmo vírus, a Covid, o SARS-CoV-19, após o surgimento da vacina. Vamos pensar e a partir da imunização das pessoas, né? Da grande maioria. Então, a partir desses três momentos, né, aqui temos a questão do tempo como uma variável para lidarmos com o mundo e com as coisas que nos impactam fortemente, além de outras, evidente, menos aparente, mas que não deixam de exercer algum tipo de influência. Faço essa reflexão, pois para muitos bastou algum ente, seja governo, gestores de saúde e até pessoas que não têm nada a ver com a saúde, dizer que poderíamos sair de casa, que as ruas voltaram a ficar lotadas e aparentemente parecer que o vírus não é tão perigoso assim. Então o que mudou? Para a psicanálise, há um desamparo constitucional para o ser falante, para o qual cada um tem que se virar com essa contingência que o atinge quando não se tem uma resposta pronta. Aqui se evidencia o caráter potencial do invasor, do vírus, tendo ele atingido ou não a cada um.
Mas há aqueles que foram bastante traumatizados, seja porque foram atingidos pelo vírus, tiveram consequências sérias, alguns, ou porque perderam pessoas próximas e entes queridos. Muitos dos quais tiveram sequer o direito de vivenciar o luto e lidar com tais perdas. Então Freud, em 1930, em O Mal-Estar na Civilização, aponta 3 formas de sofrimento do humano. Primeiro, o corpo próprio, né, que sofre, que dói, que se degrada com o tempo, né? Então ele aponta um caráter aí, né, intrínseco ao corpo humano. Depois ele aponta o mundo externo, o exterior, a natureza, o universo que é desconhecido, as coisas do mundo, as doenças, o vírus, né, por exemplo, nesse caso. E outros seres humanos, né? E aí ele traz a guerra, o inimigo. A gente pode pensar o vizinho com Covid, ou pretensa pessoa que tem Covid ou pode tê-la. Ou seja, esse outro, né, também passa a ser ou representar esse perigo para a gente. Então a gente está vendo aí, né, seja no mundo exterior, ou seja doente, a gente sofrendo, ou seja o vizinho, o próximo que foi infectado pelo Covid. Por conseguinte, na mesma obra ele propõe algumas soluções, né, que o ser humano adota. Seja o isolamento deliberado, né, sem que o Estado, alguém possa fazê-lo, a pessoa se isola. Algum tipo de distanciamento, né, querendo realizar sozinho essa tarefa, decide por só fazer isso. Um método mais cru, ele chama assim, né, citando entre aspas, mas também mais eficaz de exercer tal influência é o químico, a intoxicação, o que ele chama de felicidade da quietude, ou seja, a utilização dos químicos para aplacar esse sofrimento. E depois gratificações sempre parciais ou substitutas, nunca absolutas. Então ele vai falar das realizações, das pulsões em algum aspecto que tem a ver com o desejo, muito singular de cada um. Aí vem o trabalho, a arte, a ciência e outros tantos, tá bom? Como saída. Queria aqui abrir um parêntese para falar, né? Lembrar, na época que estamos, né, chamada pós ou hipermoderna, onde existe um imperativo de felicidade, seja a qualquer custo ela. Porém, sempre inatingível do ponto de vista da condição de sujeitos falantes que somos, das relações sociais com o mundo e do desejo de cada um. Ainda em 1930, segundo Freud, o ser humano tornou-se, por assim dizer, veja, a gente está falando em 30 do século passado, ele fala de um Deus protético, mas não se sente feliz com isso. E continua. Constitucionalmente, somos levados a fruir intensamente só o contraste. Então ele traz a questão do contraste, né? Quando a gente poder ter alguma satisfação, e não o Estado. O que quer dizer que, apesar da gama de conhecimentos, do avanço da ciência, de toda a tecnologia, onde estaria essa tal felicidade? Então, agora é um filme na Netflix interessante, tal, O Dilema das Redes. É uma indicação que eu faço aí, quem puder assistir ou quem não assistiu, está bastante atual. Continuando, queria dar até o presente alguns números, pois não sabemos, por enquanto, o estrago que o SARS-CoV-19, o vírus, trará para a humanidade, no que muitos autores têm chamado de uma guerra, por atingir a todos os povos, em todos os continentes, numa escala global. Então, só para reforçar e lembrar, a Primeira Guerra Mundial, cerca de 10 milhões de mortes, na Segunda Guerra Mundial, entre 60 e 70 milhões de mortes, e eu coloquei aqui essa terceira com a arroba, né? Guerra em torno de 1 milhão de mortes até então. Então, o que eu quero apontar com isso? Há uma enorme diferença entre os números de atingidos pelo vírus SARS-CoV e o número de pessoas atingidas pela pandemia.
sabendo que ela afetou a todos nós, independente da idade, de isolamento ou não. Uma coisa é certa, nós tínhamos acesso a todo instante aos números da pandemia na palma de nossas mãos. Ouvi pessoas dizer que não queriam mais olhar as notícias, mas que não deixava de vê-las. No fim das contas, fomos e estamos sendo vítimas da pandemia, pelos impactos sociais e emocionais que ela vem nos causando. Okay? Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é o que Freud traz sobre a realidade psíquica e um pouco do luto na pandemia. Então tem um dito popular, depois da tempestade vem a bonança. Mas fica sempre a questão, o que vem por aí? Ainda estamos em tempo de compreender o que nos afeta, seja no campo da ciência, seja nos aspectos das subjetividades. O segundo aspecto que eu pretendo abordar aqui é o que Freud chama de realidade psíquica. Em 1915, na obra Luto e Melancolia, ele fala dessas duas realidades, uma material, externa, e uma psíquica, interna, sendo esta, no seu entender, a mais forte e decisiva, pois está relacionada por fantasias e desejos de cada um. Não pretendemos desenvolver profundamente aqui tais conceitos, mas pontuar as questões da relação do sujeito com esse aspecto sensível que está sendo a pandemia, no sentido mais da realidade psíquica. Em termos lacanianos, nos aponta Marcos André Vieira, psicanalista carioca, o jogo, entre aspas, aspiando, abre aspas, o jogo das representações e de traços da cultura estarão sempre lá, atuando como prismas, como elementos difratores da visão nítida do real. Ou seja, há sempre essa representação, esse traço cultural, social que nos dá como um prisma para encarar essa realidade. Nós não temos acesso por completo à realidade, seja no mundo, seja em nós mesmos. Algo sempre nos escapa, por isso construímos castelos, fantasias, para usar o termo da psicanálise, imaginamos e damos um sentido às coisas. De certa maneira, ela faz funcionar aquilo que não nos é dado, mas com o que temos que lidar. Ela organiza o mundo, a fantasia. E essa realidade é, grosso modo, construída inicialmente com os sentidos que são dados às necessidades básicas do infante, por aqueles que cuidam dele nesse primeiro e importante momento da vida. Novamente cito Marcos André, entre aspas, o homem vai constituir sua realidade e constituir-se nela, para afastar esse caos invasor, origem de toda angústia, e constituir em um único e mesmo movimento tanto sua realidade psíquica quanto sua realidade externa. Este psicanalista acrescenta que tanto a realidade psíquica quanto a externa, tanto em uma quanto em outra, há algo do sujeito, pois ele é passivo e ativo ao mesmo tempo. A relação com o real será fadada a um duplo movimento. Aí ele fala, um primeiro movimento de evitação do real pela realidade psíquica, que permite um acesso controlado a ela, que é o nível do princípio do prazer, que está em Freud. E um segundo que é uma pressão vital e um princípio de busca desse real, que se implica, que se levado a termo necessariamente leva na destruição e à morte, ou seja, um afastamento, mas também uma aproximação. É o que Freud chama, além do princípio de prazer, de pulsão de morte. Pois bem, quero apenas lembrar e até questionar sobre o que podemos dizer do momento atual ou dos dias que se seguiram às flexibilizações do isolamento, senão uma busca por exaltação, suspensão temporária, e por que não dizer de uma certa capa de proteção, entre aspas, super-heróica para algumas tantas pessoas. Parece que o vírus perdeu sua virulência. Voltando a Freud, ele nos diz que tanto a depressão quanto a mania fazem parte da mesma afecção e que uma das características da melancolia é transformar-se em mania. Aqui
estamos pensando não no sentido patológico dos termos, mas no caráter mais comum do dia a dia de cada um de nós. Nós investimos, amamos no mundo, digamos, nos objetos narcisicamente, como forma de amar, segundo os traços de cada um. O traço amado no outro é um traço próprio do sujeito com o qual ele se identifica narcisicamente. Lembremos que no luto há uma perda desse objeto amado, só que em tese poder-se-ia perder. Ele precisa ser elaborado enquanto tal. É disso que Freud diz em que qualquer perda, o sujeito sabe o que perdeu, mas não o que perdeu nesse alguém. Mas lembremos que estas perdas podem ser uma pessoa, um país, a liberdade, o ideal, a saúde, etc. Na melancolia do contrário, a perda do outro é também a minha e se torna inassimilável, impossível de se dialetizar. O sujeito tem uma verdade, uma certeza e se depara com um vazio, um resto. Uma parte do eu fica contra a outra, passando a recriminá-la, a puni-la. Vejamos algumas saídas buscadas diante da pandemia nas perdas vivenciadas por cada um. Negação da realidade, é o que a gente vê. Paranoia generalizada, desconfiança, medo, fobias com isolamentos radicais de limpeza, obsessões infinitas, medo hipocondríaco, melancolia até. Quem de nós não passou por uma dessas ou mais de uma dessas? Não sentiu isso nesse momento de pandemia? Quero aqui apenas fazer outro parênteses, tentando distinguir essa ameaça externa pelo lado do outro, que não é um vírus, mas do lado humano, como diria Freud em Um Mal-Estar da Civilização. Quando o desejo está relacionado com o desejo de um outro, o inimigo, por exemplo, pode-se dar algum sentido, fazer uma demanda, negociar com ele, tentar apaziguar a situação, mas diante do SARS-CoV-19, que seu desejo é indeterminado. Um vírus não deseja nada, ele é, segundo fala Romildo do Rego Barros, psicanalista pernambucano. Então o que fazer? Negação, como vimos, é uma possibilidade. Porém, para alguns, isso nem é possível. Chegou-se a angustiar, para outros desespero e talvez para outros, enfim, uma desconexão com o mundo e com os laços sociais. Concluindo, e agora pensando não em termos patológicos, mas de normalidade, também entre aspas, em Luto e Melancolia, Freud diz que haverá uma excessiva ação do sujeito, quando, numa prolongada e trabalhosa peleja, é finalmente coroada de êxito. Quando alguém consegue livrar-se de uma só vez de uma opressão ou coerção, de uma dissimulação que se arrastou por longo tempo. Fala que todas essas situações se distinguem pelo ânimo elevado, pelos sinais de descarga de uma emoção jubilosa e por uma maior propensão a todo tipo de ação. Ele chega a comparar a mania com a festa, carnaval, com dispêndios de energia, ânimo exaltado, procura por objetos de amor, sentimentos de autoestima. Achei muito interessante uma frase de um psicanalista argentino chamado Ariel Bogoshvil. Abre aspas, a festa é uma colocação em suspenso periódica e socialmente organizada das proibições e limitações que regulam as pulsões. Ok? Fecha aspas. Nesse momento de pandemia, lembrei de uma das máximas dos estoicos. Serenidade diante do previsível, coragem diante do imprevisível e sabedoria para distinguir uma da outra. Muito obrigado, forte abraço e até mais.